Eu tô tentando dormir, mas eu tô me sentindo engolida pela ansiedade. A ansiedade do... Eu tô sem tempo. Eu sinto que eu perdi tempo demais. Agora eu preciso correr contra o tempo. Navegar contra a maré. Mas será que eu consigo? Será que dá tempo de recuperar o tempo perdido? Será que dá tempo de fazer muito em pouco tempo? Quando você sonha alto, mas vem de tão baixo, dá pra viver saudável? Sem ansiedade? Servidas? Tem gente que quando tá ansiosa, o que faz? Vai fazer uma terapia, uma meditação, um exercício, tomar uns remédios. Tem gente até que vai pro TikTok quando tá ansiosa. Não vamos julgar. Mas eu resolvi adicionar um elemento surpresa, diferenciado na minha autoterapia, para ver se diminui a minha ansiedade. Literatura. Só que não é qualquer literatura. Porque um russo safado, ele não vai conseguir transmitir o vazio, a tristeza, o caos que tá aqui dentro. Como qualquer escritora da língua portuguesa consegue. Então não vai ser qualquer literatura, vai ser a literatura escrita na língua portuguesa. Clarice, Walter Ugumãe, Fernando Pessoa, esses senhores aí. Acho que tem alguma coisa assim na água do Brasil e de Portugal que deram assim para os bebês, e os escritores e escritoras, eles conseguem transmitir uma coisa que a literatura, sabe, os clássicos tipo russo, até os ingleses, não vão conseguir transmitir. Não vão. E o livro que eu escolhi para me acompanhar é O Filho de Mil Homens. Eu já estou lendo esse livro pela 4ª vez. Porque foi bem assim, a primeira vez que eu li. Cheguei na última página. Sei bem que sou filho de 1000 homens e mais 1000 mulheres. Queria muito ser pai de 1000 homens e mais 1000 mulheres. Fechei. Não aceito. Não aceito que esse livro acabe agora. Eu comecei de novo. E recentemente saiu o filme desse livro, lá na Netflix. Eu assisti 2 vezes e falei, agora eu vou reler. Não tem como esses personagens caóticos e tristes não se conectarem com a sua tristeza, o seu vazio. Por isso que todas as manhãs eu vou adicionar pelo menos 20 minutos de literatura portuguesa, escrita na língua portuguesa. Essa partezinha aqui, ó, esse resuminho aqui do livro, feito por Alberto Manguel, me pega muito, porque ele fala mais ou menos assim: puta, viado, trabalhador, sem dinheiro e solitário, filho sem pai, sem mãe, sem ter pra onde ir. Esses personagens de injustiça social, Walter Ugumãe falou, não, aqui não, na minha história eles são heróis, na minha história eles são felizes. Porque eles são felizes com o que eles têm, com o possível. Parece que é uma coisa assim, ai, mesquinhagem ou romantização da tristeza e da pobreza, não. O cara não faz nada disso aqui. Ele tá mostrando pra gente as possibilidades da alma humana, as possibilidades da imaginação humana. Sonhava tão grande que cada impedimento era apenas um pequeno atraso, nunca a desistência ou a aceitação da loucura. Pensava que quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Do nada, tô indo lá ver o estúdio, quer dizer, a obra do estúdio, que sim, está parada, e é por isso que eu não tenho falado dela por aqui. Mas vamos lá ver e depois a gente conversa, que eu tô atrasada. Gente, cheguei na minha obra. Que é isso? Vamos ignorar isso aqui. Vamos fingir que isso aqui não existe. Tem cabelo na sua cabeça ainda? Ou você tá careca de saber que estamos construindo o estúdio? Talvez você seja nova por aqui, então eu vou te falar minha história triste. Mentira, não é triste não. Uns anos atrás eu resolvi fazer um 360 na minha vida. Eu tinha acabado de terminar a faculdade, tava no mestrado. Até que eu comecei a sentir que aquilo não era pra mim. O que eu tava fazendo não era o que realmente eu queria. Apesar de eu gostar, eu adorava a rotina, eu adorava
a pesquisa que eu estava iniciando. Mas eu sentia que não era aquilo, sabe? Uma coisa assim que vibrava em mim. Como eu era nova no laboratório, eu estava sendo treinada por uma doutoranda. E ela tinha uma característica engraçada. Que a gente tava lá fazendo as coisas, ela tava me ensinando, falando sobre, isso aqui, perere, pororó, e do nada, assim, ela falava, eu preciso ir no banheiro. E pá, ia correndo. Tipo assim, sabe, uma pessoa que não sabe segurar, não consegue segurar o xixi. E aí teve uma vez que eu perguntei pra ela se ela tinha algum problema de bexiga, alguma coisa do tipo. Só que ela falou que não. Que, na verdade, ela gostava tanto do que ela fazia, tanto que ela ficava segurando o xixi ao máximo. Ela amava aquela experiência que ela tava tendo. E ela não queria perder nenhum segundo, nenhuma oportunidade, sabe? Ela era muito apaixonada pelo que ela fazia. E eu fiquei assim, caraca, eu gosto disso aqui. Mas eu tô quase que o contrário dela. Tomando água toda hora pra querer ir no banheiro toda hora, pra dar um sossego, um respiro e sei lá o quê. E aí eu fiquei com isso foi muito impactante, eu fiquei muito com isso na cabeça. Do tipo, cara, eu quero ser muito apaixonada pelo que eu faço a ponto de segurar o xixi, porque eu não quero perder um segundo do meu trabalho. Porque amar o que você faz, né, amar a rotina do que você faz, não necessariamente é a mesma coisa, ou você sentir um propósito, sentir um sentido do que você tá fazendo. Mas aquilo dali me despertou pra, cara, eu não tô fazendo o que eu gostaria de fazer, sabe? Eu quero fazer algo pra além, sabe? Eu quero me esforçar muito, me dedicar muito pra servir pra outra coisa, algo que me vibra. Será que era possível? Foi um momento de literalmente redescoberta, e foi muito doido, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, e eu falei, vou mudar de carreira. Eu tinha acabado de começar minha carreira e eu falei, eu não vou continuar nesse negócio. E aí, resumindo bem a história, eu acabei percebendo que eu já tinha paixões, eu já tinha vontade de fazer coisas que envolvesse o universo feminino, envolvesse a questão da mulher. Eu sempre tive essa vontade, desde criancinha. Eu sempre tive, eu quero fazer algo maior do que eu, algo grande que me vibre e que tivesse essa pegada. E aí, gente, no auge dos meus 21, 22 anos, sei lá, doida de pedra mesmo, e falei, a vida é uma montanha russa, é muito doida. Acabei também conhecendo o Igor nessa mesma época, que hoje é meu parceiro nessa doideira, e agora meu marido também. E ele acabou me incentivando a seguir esse meu feeling que eu tinha ali, sabe, de fazer algo diferente. E a gente começou a nossa jornada muito doida de construir algo, um espaço para as mulheres que têm sonhos audaciosos, mulheres que têm essa característica de querer fazer algo grande, maior do que ela, algo que... Sabe aquele ser humano, aquela mulher que sabe que o fruto do trabalho dela é maior do que ela, que o fruto do trabalho dela vai fazer uma diferença no mundo, vai mudar o mundo? Essas mulheres inspiradoras e que literalmente mudam o mundo, elas têm dificuldades na sua jornada. Elas vão ter desafios, elas vão se sentir sozinhas. Então, a nossa vontade, a nossa ideia era, vamos construir um espaço para essas mulheres. E, além dos desafios, elas também vão passar por uma outra questão, que a gente vai chamar aqui de questão feminina. Você está em sociedade, você está vivendo neste mundo. A sua existência, enquanto mulher, ela vai passar por questionamentos. Questionamentos, muitas vezes, injustos, preconceituosos, que vai atrapalhar a nossa vida, a nossa jornada. Essa conversa que eu tô falando aqui não é algo novo pra você, porque provavelmente você já ouviu. Existe hoje um movimento, que é o movimento feminista, que ele fala sobre isso exaustivamente. E existem outros tipos de movimentos também, como, por exemplo, o antifeminismo, que também tá levantando bandeiras sobre a questão da mulher. Só que uma coisa que a gente percebeu é que esses dois movimentos, ou até outros movimentos que existem, eles não necessariamente são a melhor opção, porque eles são muito idealistas e eles não estão de verdade em busca da verdade. Eles estão mais em quem grita mais alto fica com o pódio, sabe, uma coisa assim? Então, por perceber isso, a gente falou, é nesse lugar que a gente vai caminhar. A gente vai construir um espaço que não seja nem feminista, nem antifeminista, que esteja buscando a verdade sobre a questão da mulher, e que seja um espaço para essas mulheres audaciosas, para essas mulheres questionadoras, para essas mulheres ambiciosas e que querem mover o mundo. Lindo. Um pouco abstrato também, sim, confesso. Faltava pra gente o que mais importa, que é isso aqui, ó.
Eu sou filha de empregada doméstica, com um pedreiro que é analfabeto. Eu já nasci não sabendo onde eu iria cair morta. Querendo construir algo nessa magnitude? Igor também não era muito diferente, né? Nem pai ele tinha, não conhecia nem o pai. A mãe também faxineira, vivemos na mesma realidade, vendendo almoço pra comprar janta. E Igor teve a brilhante ideia da gente começar uma empresa que vai gerar lucro, que vai gerar dinheiro, pra gente poder financiar essa causa, esse espaço. Só o que a gente não sabia é que começar uma empresa sem dinheiro também era muito difícil. A gente começou uma plataforma de treino online para mulheres e também com essa pegada de ser para mulheres ambiciosas, para mulheres que querem cuidar da sua saúde, porque elas sabem que tendo saúde, fazendo exercício, elas vão poder ter energia, elas vão poder ter força, elas vão ter capacidade literalmente para ir atrás dos sonhos dela, que são sonhos audaciosos. É por isso que a gente fala, inclusive, que mulheres que se movem, movem o mundo. Foi aí que a gente começou a nossa jornada, literalmente empreendedora. Aí a gente foi vender brigadeiro na rua, a gente trabalhou de garçom e garçonete, trabalhamos em vendas pelo WhatsApp para outras empresas, fazendo bico mesmo para a gente conseguir gravar as nossas primeiras aulas que iria para a plataforma. E aí o resto é história, né? A história que tá tudo já documentada nos vídeos passados. Mas agora eu vou chegar no estúdio, que estamos aqui. Calma, eu vou chegar agora que eu chego. A gente começou essa empresa sem dinheiro, fazendo isso e aquilo, tananana. E uma coisa que a gente precisava era de um local pra gravar as aulas. E há 3 anos que a gente começou, a gente não tinha dinheiro nem pra comprar comida pra gente, tá? A gente vendia brigadeiro na rua, fazia isso e aquilo, tananana, pra gente também sobreviver e pagar a professora e pagar outras coisas que precisam ser pagas. Uma das soluções que a gente encontrou também foi começar a pedir ajuda para todas as pessoas. Eu gostava de brincar na época, lá há 3 anos, quando a gente começou, 3 ou 4, é que eu falava assim, cara, se eu tenho seu WhatsApp, aguarde, que em algum momento eu vou te pedir alguma coisa. E foi basicamente isso que aconteceu, assim. Para gravar aula tinha que ter roupa, então eu ia lá e pedia a minha amiga emprestada roupa de exercício para gravar aula. Pra gravar tem que fazer comida, então eu ia ter que pedir minha mãe para cozinhar, minha sogra para cozinhar e não sei o quê. E para gravar, além de ter professora, modelo, e aí eu tinha que pedir as minhas amigas para serem modelos de graça, eu precisava de um local que fosse assim minimamente amplo pra gente poder gravar os vídeos. E além da minha casa não ter esse espaço, ela era muito feia. Eu pedi a minha vizinha, literalmente assim, ó, toque, 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 toque. Posso gravar uns vídeos na varanda da sua casa? Gravei as aulas na varanda da minha vizinha. Graças a Deus ela não tinha marido, porque era só convencê-la. E foi muito de boa, porque ela é muito tranquila, maravilhosa, Lita. Beijos. A gente ultrapassou os limites, porque a gente gravou uma vez, a gente gravou 2 vezes, a gente gravou 1 mês, a gente gravou 1 ano, a gente gravou 2. Até que chegou um momento em que a gente sentiu assim, chega de importunar esta mulher. A gente precisa ter o nosso próprio espaço. Só que, cara, passaram 3 anos, quando a gente vem do -1000, não é fácil você ir alcançando coisas. Então a gente hoje, mesmo a gente já tendo, por exemplo, trabalhando, sobrevivendo 100% dessa empresa, indo assim, ó, devagar e sempre as coisas acontecendo, a gente ainda não tem dinheiro pra ter um estúdio. Mas a gente resolveu entrar nessa missão. Dito isso tudo, a gente foi até a casa da nossa sogra e falamos assim, então, sabe aquela casa que tem em cima da sua casa que você não tá usando? Podemos pegá-la pra gente gravar algumas coisas? E foi assim que a gente começou a construir um estúdio. Então, depois de bons longos anos, muitos vídeos gravados na minha vizinha, a gente resolveu criar um estúdio em cima da casa da minha sogra. Vou mostrar pra vocês agora. Sim, isso foi alguns meses atrás. Depois eu vou ver especificamente quando que a gente começou. Eu acho que vai fazer 3 meses. Se não tem 3 meses, tem 4. Se não tem 4, tem 5. Se não tem 5, tem 6. Tô zoando. Tem alguns meses que a obra tá parada por falta de verba. Por quê? Vou explicar pra vocês primeiro, deixa eu mostrar. Aqui é o estúdio em construção. Isso tudo aqui era uma casa. Tinha paredes, aqui era um quarto. Aí, entre esse quarto onde tá aquela manchinha ali, tinha um outro mini quarto. Essa porta não era uma porta, era uma parede. Esse espaço aqui era a cozinha. Como meu pai é pedreiro, meus amigos não têm medo de obra. Meu amigo veio aqui, quebrou a parede junto com o Igor. Meu pai veio aqui e arrumou algumas coisas. Arrumou também algumas coisas do teto, colocaram esse negócio pra segurar o teto. Fechou esse trem aqui. Meu amigo colocou a parte elétrica, porém aconteceu um probleminha, que era o teto. O teto estava tendo um vazamento. Então, a gente não tinha
isso no orçamento, né? De ter que contratar alguém para consertar, porque meu pai é pedreiro, mas ele não mexe com nada com altura, porque ele tem medo. Ficou esse tempo todo parado, porque a gente tava pagando as coisas que estavam dentro do nosso orçamento. E assim, é engraçado que eu falo orçamento, eu falo assim, orçamento. Porque era um orçamento na doideira. Cara, não existe nada planejado certinho quando a gente tá pensando em fazer coisas grandes e quando a gente vem de tão baixo. Eu não sei quando a pessoa veio assim, quando a pessoa tem uma condição financeira, eu não sei como é que é. Eu sei a minha realidade. Mas quando você não tem onde cair morta e você tá com planos altos, você faz planos contando com o que vai acontecer, entendeu? Você não fala bem assim, eu tenho dinheiro pra fazer isso. Eu vou fazer o dinheiro pra isso acontecer. Querendo ou não, a gente tinha lá um orçamento, só que acabou que a gente ia ter que aumentar, né, o nosso gasto, porque a gente ia ter que pagar alguém pra consertar o telhado, porque tava tendo vazamento. E aí foi isso que, entre aspas, cagou com tudo, fez a gente ter que pausar toda a obra. Então agora, depois de um tempo, a gente já pagou algumas parcelas dos materiais que a gente comprou. E aí um cara veio arrumar o teto. E agora sim a gente vai poder fazer isso aqui, ó. Deixa eu filmar. A gente vai poder fazer isso aqui, ó. Dá um passinho. Aí o teto tá arrumado. Não tem mais vazamento. Estamos confiando nisso. Aí sim a gente vai poder dar andamento para as próximas fases, que vai ser arrumar o chão, colocar um trem no teto e arrumar todas as outras coisas. Mas basicamente, para quem tava acompanhando a obra, tá literalmente parada e agora sim a gente vai começar a atualizar. Essa daqui é a escada que vem da casa da minha sogra e a gente sobe a escada, dá de frente com uma parede, sobe a escada e aqui tem a parte que vai ser o de guardar, eu acho, bagunças. Vai guardar equipamento, vai guardar trem como é que é o nome? De decoração das gravações, etc. E aí, aqui é de fato a parte do estúdio, né, onde a gente quebrou todas as paredes. Essa daqui provavelmente é a parede principal, onde a gente vai gravar as coisas. Também vai ter essa. Não sei se você tá ouvindo um barulho, mas a gente tá de frente para um boteco. Essa daqui é a porta onde dá de uma escada lá pra rua. Aí esse aqui é o estúdio. Provavelmente a gente também vai fazer tipo uns mini escritórios pra gente trabalhar daqui. Varandinha, onde a gente vai fazer as refeições. Aqui onde vai ser a mini cozinha, que vai ser um vestiário, que vai dar pro banheiro. E aí agora a gente vai dar mais passinhos, porque a meta é a gente gravar nossas primeiras aulas em março. Que inclusive a Giovana, que também é a nossa parceira, a pessoa que está construindo esse espaço junto com a gente. Giovana vem lá de São Paulo, a gente está aqui no Espírito Santo, ela vem de São Paulo pra gente gravar essas primeiras aulas nesse estúdio em março. Então a gente tem aí algumas semanas para tornar isso aqui gravável. Eu tô nesse vídeo por vários motivos, mas o primeiro é que eu sou doida o suficiente para me contradizer o tempo inteiro. Eu vou contradizer o que eu disse no vídeo passado. Mas isso é bom pra gente entender que nada é uma verdade absoluta quando a gente tá pensando na vida, na nossa jornada, na nossa trajetória. E principalmente que as coisas que a gente vê na internet, vê outras pessoas compartilhando, nem na própria vida da pessoa que tá compartilhando é uma verdade absoluta. Porque acho que elas não existem. Enfim, mas o que eu quero dizer eu tô muito ansiosa esses últimos dias, assim. Ano passado foi de muita ansiedade, mas esse início de ano tá sendo terrível. Principalmente porque as metas para esse ano são muito altas. E eu tô um pouco assim desesperada de querer fazer tudo de uma vez. E aí no vídeo passado eu falei, não, calma, respira. Tem que pensar nos pequenos passos, tem que pensar em ir devagar. É isso aí mesmo, não tem como fazer muito em pouco tempo. Só que isso é uma meia verdade, no sentido de que isso funciona, mas até certo ponto, até tipo, pera lá. Porque quando você sonha alto, no final das contas, às vezes você tem que acelerar mesmo, às vezes você tem que tá com o pé no acelerador, na estrada esburacada mesmo, sem saber exatamente o rumo, sem saber exatamente como que você vai fazer esse negócio acontecer. Às vezes você tem que ir devagar, mas às vezes você tem que acelerar.
principalmente quando você tem metas altas. E o estúdio dessas metas, que são metas assim, cara, é a gente acelerar coisas, é a gente dar um passo maior do que a perna, porque aparentemente é só isso que a gente tem pra fazer. Não dá pra dar pequeno passo, sabe? Quando a gente tomou essa decisão, alguns meses atrás, de fazer o estúdio, não é porque a gente estava dando um pequeno passo para alcançar uma meta, não. A gente estava dando um passo maior do que a gente dava conta e a gente teve que arcar com a consequência, por exemplo, de fazer uma pausa, de ficar um pouco doido da cabeça de como a gente ia pagar isso. Mas agora a gente está retornando ainda um pouco doido da cabeça de como a gente vai pagar isso. A gente vai ter que finalizar esse estúdio em um tempo de 5 semanas, 6 semanas, fazer em 6 semanas o que a gente não conseguiu fazer em 3, 4 anos. Fiquei assim, meu Deus, que doideira. Porque eu falei dos pequenos passos, e eu falo muito de pequenos passos, mas a minha jornada em si, ela não tá sendo feita só com pequenos passos. Ela tá sendo feita em pequenos passos, mas ela também tá sendo feita em passos acelerados e passos muito doidados, atropelando coisas, porque no final das contas é os dois, sabe? Você tem que frear aqui, mas acelerar ali e ir na doideira em um lugar e ir mais devagar em outro. Saber que às vezes você vai ter que ir devagar, mas outras vezes você vai ter que passar a noite sem dormir pra acelerar coisas. Eu não construí coisas grandes. Eu tô no meu caminho de construir coisas grandes indo de baixo, muito baixo. Mas é esse feeling que eu vou seguir. De dar pequenos passos, porque eu sou um ser humano, e sou um ser humano que tem muitas limitações, porque olha de onde eu vim, mas ao mesmo tempo é justamente de também, eu tenho metas muito altas, e olha de onde eu vim, eu vou precisar acelerar, eu vou precisar dar muito de mim, e é justamente por essas duas coisas que são contraditórias entre si, é que eu não quero, e eu não vou, e tá na minha meta, eu tô aqui, ó, tô prestando atenção em cada coisa que eu falo, cada coisa que eu penso. Toda vez que eu tô com a lagrimazinha nos olhos, eu já olho pra mim e observo se eu não estou me colocando na posição de vítima e de coitada. Tipo, ai, meus céus, coitadinha de mim, eu vim de tão... Não. Isso não vai me ajudar a alcançar o que eu quero alcançar, e ainda assim, não é esse tipo de pensamento que eu quero cultivar pra mim, e não é esse tipo de postura admirável que eu quero ter em mim, sabe? Eu não vou me admirar me sentindo assim. E também tem uma outra característica que eu acho que talvez, assim, mais naturalmente eu tenha, mas eu quero deixar ela ainda mais intensa, é o de superar os meus limites. E isso aqui é muito perigoso. Provavelmente eu não vou falar tudo que eu tenho pra falar sobre isso nesse vídeo, mas provavelmente eu vou falar disso nos próximos, porque eu acho que essa é uma característica importante, mas ao mesmo tempo é perigosa, que é o... Tá difícil, tá complicado, eu tô dando muito de mim, eu tô me esforçando muito, mas será que não dá pra ir um pouquinho mais? Será que não dá pra estender um pouquinho mais? Será que eu não posso descobrir que eu sou um pouquinho mais forte do que eu acho que eu sou? E pode ser que pra você não faça sentido eu estar falando isso, já que eu comecei um vídeo falando que eu tava muito ansiosa, mas no fundo faz muito sentido. Porque a minha ansiedade, ela vem do meu medo de dar conta, de todas as coisas que eu quero fazer, de todas as coisas que eu me comprometi a fazer, de pagar todas as contas dos passos largos que eu dei. Só que se eu tenho nesse meu plano de fundo o tirar o coitadinha de mim e eu me dedicar um pouco a ter mais bravura e estender um pouquinho mais o meu limite, eu acho que eu consigo fazer com que esse processo seja possível e mais saudável. Por que mais saudável? Que a pegada é, eu tenho sonhos altos, eu vim de baixo, eu não vou me colocar numa posição de coitada, isso vai deixar meu processo mais leve, porque eu não fico sofrendo por estar onde eu estou, eu aceito e assumo onde eu estou, e eu torno a minha realidade o único caminho para alcançar o que eu quero. E eu vou intensificar a minha bravura e o meu limite
e vou superar os meus limites para que eu tenha mais força, mais energia e mais capacidade para alcançar o que eu quero alcançar de uma forma mais saudável. Porque eu não vou estar numa posição ansiosa. Deu para entender? Muitas vezes eu falo coisas que estão mais no mundo das ideias e eu não faço muita ideia do que é. E aí depois que eu compartilho, eu falo, não faço a menor ideia ainda, muito mais. Só que depois que eu assisto, eu falo, entendi mais ou menos. Aí eu volto e converso de novo comigo. Então, provavelmente, o que eu tô falando aqui, eu vou assistir e vou falar, não é bem por aí, é mais por aqui. Aí pode ser que eu volte em outro vídeo pra reformular o que eu tô pensando, porque no fundo o que eu estou só pensando. O que eu falei, né? Eu estou compartilhando a minha jornada, é uma jornada, eu tô compartilhando tanto pra mim, pra eu olhar pra depois e falar, caraca, foi esse caminho que eu trilhei pra alcançar isso que eu quero alcançar, mas ao mesmo tempo pra você, uma mulher também que é uma mulher audaciosa, uma mulher que tem sonhos altos e que tá assim, ó, no menos 1000, assim como eu, e olha pro mundo e fala, meu Deus, só existem pessoas que já chegaram lá. Não, existem pessoas assim, ó, que estão talvez até pior que você e estão buscando viver a sua vida. Então, como eu tô compartilhando a minha jornada, pode ser que eu fale coisas que eu falo assim, meu Deus, faz o menor sentido. Mas depois a gente volta aqui pra conversar. E eu acredito que a gente vai precisar ter a bravura dos guerreiros, sabe? Das guerreiras, que vai lá e ultrapassa seus limites. E que não fica na posição de coitada. Porque não é coitada não, é só a sua realidade. Você vai ter que lidar com essa realidade e você vai ter que, a partir dessa realidade, e buscar os seus sonhos, os seus objetivos. Só que essa bravura, essa força, ela também precisa ter um pouco mais de paciência para dar pequenos passos. É uma bravura que ultrapassa limites, dá passos mais altos, mais largos do que a perna, mas também é uma bravura dos pacientes, daqueles que sabem ir devagar. Você achou que alguma coisa disso fez sentido? Ou se, não, acho que não é por aí. Coloca aqui embaixo nos comentários alguma coisa. Mas para além disso, também continue acompanhando aqui pra gente poder se inspirar nessa nossa jornada de construir os nossos sonhos e também pra você ver se a gente vai conseguir fazer esse estúdio, tá? Porque eu joguei assim no ar, mas não significa que a gente vai conseguir.